Todas as sociedades do mundo são formadas por instituições. Vem comigo neste passeio pela sociologia. Estudar as instituições é fundamental para quem deseja compreender a sociedade, seja a nossa ou de outro país, seja a sociedade de hoje ou de 500 anos atrás. Fazendo uma analogia, assim como uma casa é formada por blocos de tijolos, da mesma forma, as instituições são os blocos que formam uma sociedade. O estudo das instituições do ponto de vista sociológico significa que devemos investigar duas coisas importantes: qual a sua natureza e qual a sua função. Natureza: o que são, como surgiram, quando, quais os fatores determinantes. Função: para que servem, qual o efeito que possuem na sociedade, qual papel desempenham. Muitos sociólogos refletiram sobre essas questões. Por exemplo, Samuel Koenig escreveu essa obra, Elementos de Sociologia. Samuel Koenig era sociólogo e professor no Brooklyn College, vindo a falecer em 1972. Na página 88, ele escreveu o seguinte: a principal preocupação da sociologia é a análise da natureza e função das instituições sociais. Vamos procurar mais? Deixa eu ver qual que pode ser. Esse daqui é fera, hein? Gilberto Freire, Sociologia. Esse livro é antigo, hein? O Gilberto Freire foi um grande sociólogo brasileiro. Suas obras, até hoje, suscitam debates no meio acadêmico. Na página 148 e 149, ele diz o seguinte: as instituições são conjuntos mais ou menos estabilizados de hábitos, atitudes, ideais e ritos específicos em torno de alguma necessidade ou desejo humano. Quando Gilberto Freire fala de necessidades, ele está se referindo a necessidade primária e necessidade secundária. Necessidade primária seria subsistência, alimento, abrigo, etc. E necessidade secundária, lazer, divertimento, companhia, regular uma conduta, transmitir uma norma, etc. Eu queria esclarecer um ponto aqui, que é motivo de confusão por parte de muitos estudantes. Investigar sobre a natureza de uma instituição social é diferente de investigar sobre a função que essa instituição desempenha. Por exemplo, uma das funções da religião
é a união entre as pessoas. Entretanto, não foi essa necessidade de unir pessoas que fez com que ela surgisse em algum momento do passado. Um outro exemplo é a família. Uma das funções básicas da família é incutir nas crianças noções básicas, princípios, valores, de modo que elas possam conviver em sociedade. Mas não foi essa necessidade que fez com que a família surgisse em algum momento do passado. E nem é essa necessidade que faz com que duas pessoas se unam para formar uma família. Um famoso sociólogo que abordou com bastante clareza essa questão foi Émile Durkheim. Em sua obra As Regras do Método Sociológico, ele afirma o seguinte: mostrar a utilidade de um fato não é explicar como ele surgiu, nem como ele se tornou o que é hoje, pois os usos a que serve supõem as propriedades específicas que o caracterizam, mas não o criam. Bom, são muitos teóricos e é claro que a gente não vai ver todos. Aqui eu vou destacar só os principais. Alguns definem a instituição a partir do conceito de regulação. Outros vão mais além e entendem a instituição como um meio de controle. E os mais radicais, como Foucault, chegam a falar de dominação e poder. Esses aí são apenas alguns exemplos de teóricos. Bom, todas essas visões induzem a equívocos. Dizer que uma instituição exerce uma regulação sobre a vida das pessoas não significa que a instituição tenha surgido com este propósito, o de regular. Além disso, é importante deixar claro que uma instituição não surgiu da vontade consciente de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Olha só que interessante, esse fato já havia sido constatado no século XVIII pelo Adam Ferguson, quando nem existia ainda sociologia. O Adam Ferguson foi um dos primeiros a trabalhar com a noção de ordem espontânea, isto é, a ideia de que a sociedade é uma ordem que emerge da atividade voluntária dos indivíduos, não como algo conscientemente elaborado, um projeto humano, mas uma consequência da busca por fins individuais. É a mesma ideia que a gente vai encontrar no pensamento britânico e conservador. Por exemplo, o grande economista Adam Smith, que era contemporâneo do Ferguson e foi por ele influenciado, dizia que dessa busca por fins individuais resultava uma ordem que hoje nós conhecemos como comércio, divisão do trabalho. Esse comércio e essa divisão do trabalho não foram criados conscientemente por ninguém. Na sua obra A Riqueza das Nações, ele diz o seguinte: essa divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens, não é, em sua origem, o efeito de uma sabedoria humana qualquer, que preveria e visaria esta riqueza geral a qual dá origem. Ela é consequência da busca por fins individuais.
Numa famosa passagem dessa mesma obra, A Riqueza das Nações, ele diz o seguinte: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Porventura, uma instituição pode regular nossas paixões, afetos, raivas, desejos, etc. Mas não há nenhum propósito deliberado por parte de alguém para que isso ocorra. Não há nenhuma consciência, nenhuma mente tramando esta regulação. Por isso mesmo, é mais problemático ainda falar de instituições em termos de controle, pois o controle implica algo intencional, consciente, e não há qualquer mente tramando o controle de uma instituição sobre os indivíduos. Para contornar essa impossibilidade, o Berger e também Durkheim fala de controle imposto pela sociedade, ou como diria Durkheim, controle imposto pelo ser social. Ora, isso complica ainda mais a questão. Outra coisa, se nós interiorizamos as instituições e todos os fatos sociais como algo correto, conforme o próprio Durkheim nos lembrou, então como é que eles podem ser coercitivos? Dizendo em outras palavras, se eu interiorizei uma prática social como correta, então eu vou reproduzir essa prática por livre e espontânea vontade. Não é porque outras pessoas estão me obrigando, não é porque a sociedade está se impondo sobre mim. Por exemplo, se eu interiorizei que é errado roubar e que eu devo respeitar as coisas dos outros, então eu vou fazer isso independentemente se tem alguém me obrigando ou não. Mesmo que não haja ninguém por perto, mesmo que não tenha ninguém olhando, eu vou respeitar as coisas de outras pessoas. Um grande sábio já dizia que o ser humano se submete à lei universal sem jamais perder sua liberdade, sua capacidade de autodeterminação. Conforme nos lembrou o teórico austríaco Mises, a sociedade ou o ser social não pensa nem age. Só o indivíduo age. Somente o ser humano é capaz de uma ação com propósito, com uma finalidade. Classe social não tem consciência nem propósito. Ser social também não. Ou a abstração chamada de sociedade, comunidade. O filósofo Jeremy Bentham afirmou de forma muito apropriada que o que nós chamamos de comunidade não passa de um corpo fictício. Bem, resta falar do Foucault e da ideia de instituição como dominação, né? Foucault via as instituições como um dispositivo de dominação, como um meio de um grupo exercer o domínio sobre outro grupo na sociedade. Por isso, Foucault rejeitou todos os papéis e funções existentes na sociedade. Para ele, não há nada realizado em nossa sociedade que não seja em nome do poder. Portanto, todas as instituições, família, religião, educação, Estado, sistema prisional, etc., não passavam de estruturas secretas de poder, exercidas de acordo com os interesses de algum agente dominante. Eu gostaria de reproduzir aqui a brilhante crítica feita ao Foucault pelo filósofo britânico Roger Scruton em sua obra Pensadores da Nova Esquerda. O Foucault queria desmascarar o poder por trás de toda prática, de toda instituição, da própria linguagem. Ora, toda ordem social incorpora poder. Uma sociedade como organismo só pode se sustentar
pela constante interação entre suas partes. Só que toda interação é um exercício de poder. O poder de uma causa de produzir o seu efeito, diz Scruton. Mas o Foucault deduz equivocadamente que, se há poder, então ele é exercido nos interesses de algum agente dominante. Dessa forma, através de um artifício retórico, o Foucault é capaz de apresentar qualquer ocorrência na ordem social, até mesmo a disposição para curar um doente no hospital ou no manicômio, ou a autoridade dos pais sobre os filhos, hierarquia em empresas, escolas, ou as tradições, os costumes, todas as instituições sociais, as manifestações artísticas e até mesmo as relações sexuais ou a sexualidade, tudo isso ele vê como um exercício oculto, escondido de dominação, visando sempre manter os interesses daqueles que estão no poder. A principal conclusão que podemos tirar então do pensamento do Foucault é que todas as instituições sociais deveriam ser abolidas. Família, igreja, escolas, a autoridade dos pais sobre os filhos, a hierarquia em escolas, empresas, fábricas, as relações trabalhistas, as leis, os tribunais, o aparato jurídico e penal, tudo isso deveria ser eliminado, segundo Foucault. Mas nós sabemos que as instituições sociais são os alicerces sobre os quais toda sociedade se funda. Em toda sociedade existem relações de poder. Em toda sociedade as pessoas reconhecem autoridade em outras pessoas. Isso é normal. Não há nenhum interesse de poder oculto, nenhuma mente sórdida tramando algo. Os papéis sociais são importantes para a sobrevivência de qualquer sociedade. A aceitação desses papéis e atores sociais não implica a constatação de que haja uma dominação de um grupo sobre outro, uma secreta estrutura de poder servindo a interesses, quaisquer que sejam. Significa apenas reconhecer a sabedoria existente nessas relações de poder, nesses papéis estabelecidos pelo costume, pelo hábito, pela tradição, etc. Destruir esses alicerces seria destruir séculos, milênios de desenvolvimento social, seria destruir nossa bagagem. A sociedade e tudo que há nela não é obra de ninguém, não é um projeto deliberadamente planejado, nasceu da ordem espontânea. As relações de poder existentes em nossa sociedade são consensuais. As pessoas interiorizam essas relações como sendo corretas, belas, justas, etc. Foucault confunde poder com coerção. Por isso não consegue entender como o ser humano pode aceitá-lo, interiorizá-lo como correto, a não ser recorrendo a uma suposta falsa consciência. Bom, podemos finalizar o estudo das instituições com a seguinte definição. Uma instituição é um conjunto de papéis, regras, normas e procedimentos organizados em função de alguma atividade social e reconhecidos pelos membros da sociedade. Lembrem-se de tudo isso que a gente viu quando vocês se depararem por aí com teorias que tentam desconstruir instituições já há tanto tempo enraizadas. Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, galera.